Estamos recomeçando. Vamos lá. Agora sim, agora vai dar certo. Deixa eu chamar aqui o José Alisson para a nossa live sobre saúde, família e vida cristã. Opa, maravilha! Grande José Alisson. Vamos ver aqui. Agora vai. Sejam bem-vindos, boa noite. Agora vai. José Alisson, meu querido amigo. Tá me Oi, ouvindo? Opa, tudo bem? boa noite, tudo bem? Boa noite, grande José Alisson. Agora sim, Tudo bem, até deu certo agora, né, doutor Adilson? deu certo, meu amigo. Como que está aí a vida, José Alisson? Que honra ter você aqui, meu amigo. É um prazer imenso, né, estar com você, com o pessoal também, seus seguidores, né, e poder partilhar um pouquinho nessa noite da nossa experiência, né, a nossa caminhada de saúde, de família, de vida consagrada também, como leigo consagrado, né? Então vamos partilhar aí um pouquinho essa experiência de caminhada ao longo desses anos aqui. Maravilha, meu amigo. Então, pessoal, eu estou começando agora essa série de lives e com bastante alegria o José Alisson aqui é o primeiro convidado. E por que que eu convidei o José Alisson? Não é porque ele é o mais famoso da internet, não, mas é porque é uma pessoa, é um amigo e que é um exemplo do herói da vida real, pessoal. Porque muitas vezes aqui na internet é normal, não é por maldade, mas a rede social prioriza que a gente fique postando coisas maravilhosas, mirabolantes, viagens e sucesso e bem-estar e só momentos de tá tudo ok, né? Parece que a vida de quem tá no Instagram é maravilhosa, tudo certo, as pessoas são todo mundo é sábio, todo mundo é santo, todo mundo é heróico, parece que todo mundo é rico, todo mundo é famoso, todo mundo é bonito, e que na verdade é só coisa de mídia mesmo, faz parte. E muitas pessoas acabam entrando nessa onda aí e se sentem fracassadas. Então, eu tenho percebido há, há muitos anos isso e isso tem me chamado a atenção. Então, o que eu quero chamar a reflexão aqui é justamente que todos nós temos uma vida normal, inclusive os influenciadores, Instagramers, eles também, só que por questão de profissão, eles acabam usando o algoritmo e dificilmente alguém quer ficar vendo coisas tristes ou desanimadoras na internet. Então, o algoritmo favorece que as coisas que são chamativas estejam na internet e as pessoas, por profissão, acabam seguindo esse algoritmo. Mas nós, pessoas da vida normal, assim, da vida real, a gente precisa ter esse discernimento, uma prudência, para que a gente proteja a nossa saúde mental, é, e a saúde da nossa família, a saúde no trabalho. E eu já tenho conversado com José Alisson há algum tempo, sempre quando a gente se encontra ali na escola, no Atobá, sobre isso, né, que a vida do dia a dia é uma vida de luta, todos nós. Então, eu sei que ele é um bom esposo, um bom pai, um bom profissional, e uma particularidade que o José Alisson tem é que ele é uma pessoa que há muitos anos se consagrou a Deus. Até pedi para ele um breve currículo, uma coisa que ele me passou aqui, ó, já faz 20 anos que ele se consagrou como cristão católico. Nem todos que estão nos assistindo são cristãos católicos. Alguns são evangélicos, vai ter espírita, budista, ateu, agnóstico, mas o que eu quero chamar aqui a atenção é para a vida real de uma pessoa que vive buscando a plenitude da vida espiritual, da vida cristã, no caso do José Alisson. Ele é natural de Sergipe,
já está há 20 anos aí desenvolvendo o trabalho de evangelização, formação com a juventude, membros da comunidade Shalom, sejam todos bem-vindos aí, o pessoal da comunidade Shalom, e todos os que vivem a vida consagrada, sejam como leigos, casados, leigos solteiros, e também religiosos, padres, todos os que vivem essa vida consagrada, também aqueles que não são católicos, sejam bem-vindos, você que vive sua vida espiritual aí com sinceridade, e o José Adson já morou nas cidades do Rio de Janeiro, em Pacajus, no Ceará, em São Paulo, e atualmente morando em Florianópolis, é casado com Sinara, pai de dois filhos aqui na Terra, o Giovanni e a Pietra, que estudam Isso. com, com, com os meus filhos também no Atobá, e dois filhos no céu. E é formado em jornalismo, é pós-graduado em mídias digitais e trabalha principalmente no nicho católico como jornalista. E então eu estou falando bastante, mas eu quero mais ouvir agora, meu amigo. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, conta aí um Vamos lá. pouquinho como que tem sido assim a sua trajetória, é, assim como pessoa, toda essa jornada, essa busca aí de tentar o equilíbrio, de viver uma vida espiritual, uma vida cristã no meio do mundo. Como que você tem visto isso? Primeiramente, a gente destaca que é uma graça, né? Assim, não tem como a gente casar todas as coisas, as funções do dia a dia, né? As atividades, sem contar com a graça de Deus, né? Então, eu lembro muito de um período que era ali o período que eu estudava, estava em missão, estava estudando, estava namorando, e um jovem uma vez me perguntou, né? Como é que eu dava conta de tudo isso? Né? Então, eu simplesmente respondi, olha, a graça de Deus, não tem outra coisa se não for contar com a graça de Deus, né? Porque você, por mais que eu fizesse uma agenda, uma programação, os horários ali tudo certinho, que a gente tinha que ter uma certa rotina, senão também se perdia nas coisas, né? Se eu não contasse com a graça de Deus, eu acho que nada iria caminhar, né? Então, nada iria dar seu fruto, né? E eu vejo que o grande desafio, né, assim, hoje dentro da realidade estrutural, vamos dizer assim, da nossa vida cotidiana hoje, né, realmente dar tempo de qualidade para todas as coisas, né? Eu acho que, como você falava um pouquinho ali, as experiências dos influencers, né, dessa questão do Instagram, do marketing, vamos dizer assim, do marketing de aparência, né? Você tem que aparecer para mostrar o seu produto, né? Assim, no fundo, na verdade, assim, você não mostrar aquilo que é a realidade, né? Você não vai fazer, no nosso caso, como cristãos, como católicos e como consagrados, enfim, eu não posso mostrar aquilo que eu não sou, né? Então, aquilo que eu vivo, na minha experiência de organização de, por exemplo, de uma rotina familiar, ela tem que se transbordar lá fora, né? Eu tenho que mostrar que lá fora existe uma realidade pessoal dentro de casa, mas que se casa, né? Que tá, vamos dizer assim, está em unidade, né? Não é desvinculada, vamos dizer assim, a minha realidade fora de casa, né? Então é um pouco disso também que a gente tem experimentado ao longo dos anos, deste tempo, né? Assim, sou casado há 8 anos, né? Na verdade, 4 anos de namoro, entre namoro e noivado, né? E há 8 anos, né, nós casamos, né, aqui mesmo na Paróquia da Trindade. Nos conhecemos aqui, a partir de um retiro, uma experiência, né, de Deus, e a partir desse retiro nos aproximamos, né, ao conhecimento mais pessoal e familiar, né? O desejo, vamos dizer, a atração, o amor entre nós, né? E aí, a partir dessa experiência também da realidade da caminhada, de um processo para o matrimônio, nos conhecendo, nós damos esse passo para o matrimônio e constituímos então aí a nossa família, né? Graças a Deus nós temos 2 filhos
que eu digo assim, eu sou apaixonado por eles, eu sei que a minha esposa também é, Uhum. mas é uma experiência de você olhar para os teus filhos e ao mesmo tempo você olha para eles e você se encontra, né? Você vê a experiência de Deus ali, você vê o quanto que eles também nos ensinam, né? Eu acho que uma forma muito particular como família, numa estrutura de educação, né? De valores, de ensino, né? Da nossa fé. Sim, com certeza. Puxa, é bem isso. E o que eu vejo, assim, José Alisson, e até uma coisa que você tem falado, que eu gostaria também que você aprofundasse, é essa vivência, assim, que eu vejo uma coisa que tem me preocupado bastante, como pessoa, em primeiro lugar, né, que a gente sempre está atento para as realidades do mundo, e também como médico, justamente essa dificuldade que muitas vezes nós temos, assim, os irmãos, as pessoas, os cristãos em geral, nós somos pessoas normais e a gente é chamado a viver uma vida em que, o que bem que você falou, a graça nos capacita para coisas que parecem até sobre-humanas. Uma pessoa que vê de fora, ah, não, não quero ter filho, ah, não, isso não é para mim, que tem gente que nasceu para isso, é, e eu não nasci para isso. Outras pessoas dizem, ah, não, tem gente que nasceu para casar e eu não tenho paciência, e ou eu só quero me dedicar à profissão, outros nem profissão, né? Eu quero viver aqui minhas viagens. Como que você poderia falar assim, para as pessoas em geral, não só os nossos irmãos assim que já estão na luta, mas outras pessoas que às vezes falam, ah, não, isso não é para mim, tem gente que tem dom para isso, eu não tenho. O que você pensa sobre isso? Eu comento assim, primeiro, parece que nós somos normais, né? Mas eu brinco que nós não somos normais. Em que sentido, né? Porque realmente, assim, quem tem uma experiência, vamos dizer assim, de Deus, né? No fundo, você não é uma pessoa igual a todas as outras. Você é uma pessoa que você tem ainda mais uma missão no mundo, né? Você tem uma missão de quê? De ser um bom pai, de ser um bom cristão, de ser um bom esposo, de ser um bom profissional, né? A gente tem essa missão em si, né? Claro que todas as pessoas têm, mas pela graça que nós recebemos, nós temos ainda mais esse chamado, né? De transpor, transcender um pouquinho essa realidade. Mas eu comento, Admilson, que viver essa experiência vai muito mais além. Né? Assim, eu acho que quando você se abre ao novo, é o novo que lhe dá medo, nos dá medo, com certeza. Eu digo, por exemplo, uma realidade, um filho que chega lhe dá um certo temor, né? E um certo temor de que, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir sustentar essa criança? Será que, né, a nossa família vai conseguir ter essa estabilidade? Enfim, tudo isso também são preocupações corriqueiras de qualquer pessoa, né? Mas aí está um segredo, né? Quando vem também uma dinâmica como essa, me vem também dizer assim, posso dizer assim, que é um prêmio, né? Assim, há algo que eu posso oferecer de melhor de mim ao mundo, né? Há algo mais que eu posso oferecer. E a partir desse filho, a partir dessa educação, a partir desse meu abrir-se para essa realidade, eu acabo também transpondo, muitas vezes até, vamos dizer assim, o meu limite físico, o meu limite psíquico, talvez, muitas vezes, né? Mas é um superar que também, de uma certa forma, me traz um bem, nos traz um bem. Né? Então, eu comento para aquelas pessoas que têm medo ainda assim da realidade, casei, mas não quero ter filho, ou as pessoas que estão muito focadas, por exemplo, na vida profissional, é importante, tudo isso faz parte da vida humana e é inerente à realidade da vida humana. Mas prove da experiência de, às vezes, sair um pouquinho mais do egoísmo, né? Do pensar mais em si, pensar em suas realidades próprias, né? Pensar talvez
nas inúmeras viagens que eu posso fazer, entre aspas, se eu fosse solteiro, né? Assim, mas tem coisa muito boa também dentro da realidade familiar, tem coisa muito rica dentro da realidade, vamos dizer assim, de uma renúncia que você faz em vista de outra pessoa, em vista de um bem maior, né? Em vista de, claro, sonhos, também tenho sonhos de viagem, normal como qualquer outra pessoa, né? Gostaria Sim, também de fazer inúmeras viagens, né? Mas eu sei que hoje, na realidade atual, Deus me chama e eu como homem, como pai de família, como profissional, eu tenho que dar essa demanda para o mundo, tenho que dar essa contribuição para o mundo, né? E sim. se eu não assumir essa missão, a gente vê outras pessoas, outras religiões, outros meios que vão tomando esse espaço que seria o espaço dedicado a mim, né? Seria o espaço que eu deveria estar fornecendo ao mundo uma luz, vamos dizer assim, né? E muito, muito interessante isso que você falou, que uma coisa que quando eu ainda estava em busca, assim, de uma vida espiritual, como a maioria de nós que somos profissionais, assim, ainda mais na área da saúde, no meu caso como médico, muitas vezes a gente é levado pelos estudos a focar na ciência, no que é, em tudo que é calculável, né? Por exemplo, o cientista na área de ciências naturais, como biologia, anatomia, o médico, o biólogo, ah, profissões assim, o zoólogo, tudo que lida com ciências naturais, ou mesmo cientista da área de ciências exatas, um engenheiro, físico, matemático, químico, é, acaba tendo uma visão de tudo o que é real é o que é possível medir, o que eu consigo ver o tamanho, o que eu consigo calcular massa, temperatura, tamanho, espaço, tempo, essas coisas calculáveis. E que muitas vezes está certo, isso também é real, só que acaba perdendo uma noção de todo um campo da realidade humana, por exemplo, o amor, que não é uma coisa calculável, a gente não fica medindo numa balança o amor, né? Nós temos, por exemplo, a experiência da, a, digamos assim, da alegria, da saudade, da tristeza, do sofrimento, do prazer, da dor. Todas as experiências humanas não são. Você até pode ter instrumentos que a psicologia tal calcula, mas não é só isso. Então, o que eu estou falando é que a minha realidade, a minha luta, foi de, aos poucos, ir buscando, puxa, mas será que tudo se reduz a dopamina? Opa, caiu a live, Alisson. Vamos de novo, meu amigo. Não vamos, ainda não acabou o assunto. Vamos lá, cadê o Alisson? Opa, cadê o meu amigo aqui? Cadê o Alisson? Ops. Então, pessoal, caiu a live aqui. Acho que a gente tava falando tanta coisa boa que nem tudo que é bom é, é agradável, né? Opa, então deixa eu chamar de novo. Reiniciei. Então, pessoal, a gente vamos começar de novo, mas como a gente estava falando, eu o que eu estava comentando assim, que a minha jornada também como pessoa da vida dessa vida só na área de profissão, ciência, também busquei algo profundo, o que que era o sentido da vida humana, como ah, qual seria o sentido da vida, o opa, o que realmente realiza o ser humano, coisas assim, o que que é a vida. Quando a gente começa a se aprofundar, a aceitar, entrar ao vivo, beleza, meu amigo? Opa, opa, oi, Alisson. Voltei. Voltou, beleza? Então, que eu estava falando assim que então tive essa caminhada até é, redescobrir a fé, né? Então, para mim foi um caminho
de vivência, bem o que você falou, experiência, né? Que a teoria, quando os pensamentos, a gente tem a vida teórica, mas o que realmente impacta a nossa vida é a realidade. Então também tinha essa questão de teoria, buscar estudar filosofia, teologia, história das religiões. O meu caminho foi um caminho racional de volta para Deus. Então, especialmente ali durante a faculdade. Mas esse caminho racional, que alguns é um caminho mais assim racional, outros é um caminho do coração, uma proximidade, às vezes um amigo, um toque, né, que a pessoa sente, percebe um chamado assim do Espírito Santo, Jesus chamando na vida da pessoa, Deus dando uma luz. Então, Deus tem infinitos caminhos. Como diria o grande Papa Bento XVI, que é um dos maiores teólogos é, dos últimos, digamos assim, talvez dos últimos séculos, né? Inclusive, muitos irmãos protestantes consideram isso, que era um homem de grande conhecimento, grande sabedoria intelectual, filosófica, teológica. Ele falava que uma vez um jornalista perguntou para ele quantos caminhos que tem para Deus, achando que ele ia falar, ah, não, só tem um caminho, a Igreja Católica. E ele falou, não, existem tantos caminhos quantas pessoas existem. Porque apesar de Jesus ser o caminho, Jesus se manifesta para cada pessoa de uma forma especial, de uma forma específica, né? Então, às vezes o caminho da pessoa assim, né? E às vezes no último momento lá, se for a vontade de Deus, Deus dá uma luz da salvação. Outras pessoas são chamadas logo no começo, como aquela parábola, né? Uns são chamados no começo do dia, outros no meio, outros quase no final, outros no finalzinho. E às vezes aqueles que estão no começo do dia falam, pô, mas eu aguentei o dia inteiro, você vai pagar a mesma quantidade para outro? Parece injusto, né? Parece injusto. Mas, Mas, desculpa, pode então, continuar. mas assim, o que eu ia dizer é isso mesmo, que, então esse foi o meu caminho. E, então, o que eu percebo, assim, que é bem o que você falou, é a experiência. Quando a gente tem uma experiência de Deus, uma experiência, um encontro pessoal com Deus, tudo muda, né? É como se a gente estivesse num preto e branco da vida e de repente tudo fica colorido, mais do que 4K, 8K, tudo assim fica realista. Fala, meu Deus, essa coisa faz sentido. A vida, tipo, eu tô aqui, não tá tão agradável fisicamente. Aqui, por exemplo, no matrimônio, na vida familiar ou na vida profissional, tem os momentos difíceis, mas com Deus é, é como se tivesse Jesus Cristo ali do nosso lado, carregando a cruz junto. Do tipo, é como se ele estivesse levando 99,9% e a gente no 0,1% ali. E a gente falando, meu Deus, pô, que cruz pesada, Jesus, não sei o quê. Coisa pesada, né? 0,1% ainda tá achando pesado. É bem isso. E Jesus, ele, Eu, pô, tô te ajudando, meu filho, conta aqui comigo, né? o Sirineu, tem que mandar o Sirineu ainda para nos ajudar, né? E a Mas, gente, e a gente reclamando, né? Pô, o senhor me deixa sozinho aqui, como assim, né? doutor Edmilson, eu ainda lembro assim, um pouco dentro desse contexto, né, assim, a gente realmente tem uma ciência, a gente vem de uma ciência, de um conhecimento científico ali a partir da nossa formação, né? Mas aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Somos humanos, somos pessoas comuns, né? Por mais que eu brinquei que nós somos anormais, né? Nós somos pessoas comuns na sociedade, né? E passando pelas mesmas dificuldades, os mesmos problemas de saúde, né? As mesmas realidades de saúde mental também, né? As mesmas dores que a sociedade em si também vive. Por exemplo, eu partilho aqui uma experiência que eu vivi há uns 3 anos atrás, com a morte do meu pai, né? Até então, tinha perdido alguns familiares em si, né, na minha caminhada, mas nunca tinha passado ainda essa experiência, vamos dizer assim, tão próxima e passar por esse momento doloroso, vamos dizer assim, né? Por mais que tivesse uma consciência de que Deus vai além, Deus vai muito mais além, que a certeza da eternidade, da salvação, do caminho, né? A partir da morte do meu pai, ali eu vivi uma experiência também, assim, eu posso dizer assim, de saúde mental, uma experiência também
de fé onde eu fui decaindo, assim, né? Onde a experiência foi, vamos dizer assim, tinha noção da realidade do que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo não conseguia olhar, vamos dizer assim, para fora de mim com um olhar de superação. Não, peraí, né? Eu tenho certeza da graça de Deus, eu tenho certeza que era o tempo de Deus para a vida dele, né? Porém, eu fui realmente vivendo uma experiência mais, Deus, cadê? Sim, Onde está Deus nesse momento, assim, né? Fui, como eu falei, a gente se apresentou ali, né? Eu sou natural lá de Aracaju. Na verdade, nasci numa cidade chamada Poço Redondo, interior lá de Sergipe, mas me criei ali na Grande Aracaju, né? E quando o pai faleceu, eu fui para lá com a minha família, já era casado, levei meu filho, minha esposa, nós fomos lá pro velório. E eu cheguei lá e eu me senti na missão de ser, vamos dizer assim, o suporte para a família, né? E vivi aquele momento, tentei ao máximo estar com a família de uma forma mais sóbria, né? Mais sincera possível, mas também tentando apaziguar um pouco a situação que era dolorosa, né? E ao voltar para Florianópolis, ainda fui, caminhei um tempo, tal, né? Aquele sentimento da perda e tal. Mas aí chegou um momento que foi um ápice, assim, né? Que foi uma realidade que eu disse, meu Deus, eu meio que dei uma pausa, assim, vamos dizer assim, psiquicamente, né? E aí eu comecei, realmente, eu não tenho mais o pai, né? Eu não tenho mais o meu pai, que era uma referência, que era aquela pessoa que sempre ia me pegar no aeroporto, que era aquela pessoa que quando eu estava lá fazia questão de me chamar para ir para algum lugar com ele, fazer alguma coisa, né? Assim. E por mais que eu tivesse vivido essa experiência, vamos dizer assim, como um cristão, como um católico, confiante, mas para mim também foi uma realidade dolorosa, né? Porque o mundo vive também, que outras pessoas viveram, né? E hoje, eu paro hoje, após 3 anos, eu digo, Deus caminhou comigo, vamos dizer assim, pelo Calvário, né? Porque foram, por exemplo, dentro desse tempo eu já estava numa vida profissional também muito focada dentro da vida cristã, da vida religiosa, né? E, e mesmo estando ali, eu comecei a perceber que eu também estava vivendo uma crise de fé, onde eu ia para a missa, mas a missa, para mim, estava meio que, talvez eu perdido dentro da igreja, diz assim. Estava ali de corpo presente, mas a cabeça estava fora, né? Os pensamentos em si estavam meio fora, né? E fui vivenciando isso, assim, muitas vezes eu parava, assim, de dizer, meu Deus, o que é que está acontecendo? Você não vai me tirar desse caminho, né? Assim, e vários irmãos, né, me indicavam, né? Ah, procura uma terapia, procure uma realidade. Mas eu dizia, não, eu sei que eu estou passando, né? Eu fui muito resistente também, né? Eu sei que eu estou passando e aqui eu preciso viver essa experiência com Deus também, como dizendo, numa dinâmica do meu calvário, né? Mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu precisava viver com Deus, ao mesmo tempo eu vivia uma experiência de que eu não queria estar vivendo, entre aspas, assim, não queria mais pensar que aquela experiência poderia ser vivida com Deus, né? Então foi uma experiência que eu partilhando aqui, comentando, né, para os seguidores do Cristo, mas uma experiência que eu acho que se não existisse a presença de Deus a continuar me amando, a continuar dizendo assim, olha, filho, eu estou aqui, né? A continuar insistindo por mim, talvez eu realmente não estivesse aqui, né? E hoje eu reconheço a graça que foi ter, primeira coisa, ter dado tempo para Deus, né? Eu disse, Senhor, eu dou mais um tempo, né? Tipo, faça, né? Faça o que tu quiseres, né? E aí eu lembro dessa experiência também do pobre Lázaro, né? Que é tirado lá da mansão dos mortos para poder realmente viver a experiência da ressurreição, da vida nova, né? E hoje eu me vejo com essa experiência, vivendo essa experiência, né? Como irmão, como esposo, como pai, como consagrado na comunidade Shalom, né? Onde tem várias pessoas também, vários irmãos que caminham comigo e caminharam comigo, né? Então,
Aí eu quero destacar também a importância de ter pessoas que sejam suporte, né? Porque esse período, assim, teve vários irmãos que me procuraram, tentaram me ajudar de alguma forma. Mas aí, para ser bem sincero, teve duas pessoas que conseguiram entrar na minha vida mais incisivamente nesse tempo, né? Foi um formador pessoal, que a gente tem na comunidade um formador pessoal, né? Na verdade, ele na época ele era meu, eu tinha um formador, mas não estava dando muito certo, não estava conseguindo mais, né? Assim, e aí eu tinha um amigo de muitos anos na comunidade, que já tinha morado aqui, hoje ele mora em Israel, e, e esse amigo, vez ou outra, me ligava, sabia que eu não estava bem, e me ligava, né? Como é que você está? Tá, a gente conversava um pouco, né? E a partir dessa experiência com ele, de ver que ali também havia um sinal de Deus, né? de resgate, vamos dizer assim, eu comecei realmente a vivenciar a experiência de dar outros passos, né? Em todos os sentidos. Os passos na vida cristã, os passos de saúde, os passos de acreditar mais também, né, na vontade de Deus em mim, na minha família, né? E uma segunda pessoa também que era que eu sempre levava, né, as minhas lutas, né? Dizia, eu não me sentia, assim, vamos dizer, uma pessoa desconhecida. Eu conseguia identificar coisas dentro de mim, né? Então eu chegava para um outro, que é um formador comunitário na comunidade, e eu partilhava com ele, eu dizia, olha, eu sinto isso, eu percebo isso, eu tenho essa vontade, esse desejo, eu me sinto dessa forma, né? E ele perguntava, ele sempre dizia assim, mas tenha paciência. A coisa que eu mais ouvia ele dizer, tenha paciência. Se eu fosse um coordenador nessa hora, eu acho que eu já tinha perdido a paciência. Né? E realmente eu fui vendo, né, a mão de Deus. Né? E tinha a realidade também da minha família, né, a minha esposa. Né, assim, por mais que ela sofria muito também as dores desse tempo. Né? Sim. E muitas vezes ela insistia em querer puxar algo aqui de dentro, e eu muito silencioso, muito na minha, né, assim. E eu dizia assim, deu tempo, né? Deu tempo, senão, por mais que ela, acho que tinha muitos medos, vamos dizer, na realidade familiar, mas eu dizia assim, eu preciso desse tempo, que sabe aquele tempo que você fica, né, refletindo milhões de coisas na sua cabeça? Sim. Pessoal, caiu de novo a live. Eu não sei como é que está lá a internet do Alisson, mas é que aqui em Florianópolis está chovendo. Então pode ser que a internet esteja ruim. O Alisson estava comentando uma experiência de profunda dor, sofrimento dele que ele teve com, com relação ao falecimento do pai dele. Então, como a experiência do luto nos coloca diante da vida e da morte, né? E o que o Alisson está comentando é uma experiência que cientificamente nós já sabemos que o ser humano passa por, por fases, 5 fases do luto. A primeira fase é a fase da negação. Então, a fase da negação é aquela que você diz, não, não perdi. Meu pai, não é possível. Opa, Alisson, opa, e aí, meu amigo? Cadê o Alisson? Aceitar, aceitar. Alisson, tudo na paz aí? Oi, Alisson, cadê você, meu amigo? Entrar. Ué. Então, Alisson, por aí? Então, como a gente está comentando, ó, são 5 fases. A primeira, a negação, a segunda fase da raiva, terceira fase da negociação ou barganha, a quarta fase da depressão e a quinta fase da aceitação. Então, são 5 fases do luto que a gente conhece cientificamente, que foi estudada por Elizabeth Kubler-Ross, esse modelo de 5
fases do luto aí. Então, é a forma como nós conhecemos que praticamente todas as pessoas lidam com o luto. Mas claro que cada pessoa é única, pode passar rápido por essas fases, pode já ter aprendido a trabalhar individualmente com a questão do luto e ter uma transição mais suave, né? Ou saltar da negação, raiva, para negociação, depressão e já ir para a aceitação, né? Então, estou tentando aqui deixar o, vamos ver se o Alisson, cadê? Meu querido, deixa eu ver como é que a gente faz. Estou tentando fazer o Alisson entrar e está difícil. Mas vamos continuar aqui. Ele já entra. Opa, então, meus queridos. E, opa, será, Alisson, que tá difícil aí, meu amigo, de fazer você entrar, mas enquanto a gente não consegue que o Alisson entre, então, as 5 fases do luto. Então, o Alisson falou uma coisa que é uma realidade que todos nós vamos passar, que é a realidade do luto. Perder alguém que a gente ama muito. Passou pela fase da negação, você viu que no começo, o Alisson soube trabalhar ali, consolou a família, mas é como se ele não tivesse vivido o luto, vivenciado o luto. Ele resolveu ali mecanicamente, deu atenção para todo mundo, mas ele não viveu de forma profunda o luto. Então, daí depois, de uma forma gradual, foi caindo a ficha, e aquilo vai dando raiva. Como assim, meu Deus? Como assim? Eu sou seu filho aqui, sou seu servo, e o senhor não cuidou do meu pai. Depois aquela fase da negociação, mas como isso é real, não é? Tá caindo a ficha. Aí vem uma fase da depressão, é uma fase que a pessoa sofre muito, que ela percebe que não tem outra condição de resolver, que realmente a pessoa se foi, e daí, por último, a fase da aceitação. Tô tentando, meu amigo Alisson, deixar você entrar aqui, e já cliquei umas 100 vezes e entrar ao vivo com o Alisson, e nada. Ó, então o Alisson passou por essas 5 fases do luto, e como é doloroso, mesmo uma pessoa que tem fé, é, mesmo uma pessoa que tem fé em Deus tem essa dificuldade de lidar com o luto. Isso faz parte da nossa vida, da nossa realidade. E então, como é bonito ver essa sinceridade do José Alisson, que é da comunidade Shalom, é uma pessoa que tem uma vida espiritual profunda, que busca viver por amor a Deus e procurando servir as outras pessoas com essa pureza de coração, pureza de intenção, procurando levar Jesus Cristo, o amor de Deus, para a vida de todas as pessoas, e mesmo uma pessoa que tem uma profundidade espiritual, que, que quer ser amigo de Deus, que está ali diariamente vivendo uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de sacrifício, a gente percebe como a questão de a gente se deparar com a morte de alguém que a gente ama muito, como o pai, que é uma referência para ele, como a gente sofre, como o sofrimento exige um tempo para que a gente vá depurando, como se a gente tivesse como uma planta absorvendo a água, os nutrientes da terra. Você vai, com toda aquela experiência, precisando de um tempo para depurar e viver bem a fase do luto. E isso não é fácil, meus amigos. E como é importante a saúde mental, como é importante que a gente se esforce para dar essa abertura para que as outras pessoas nos ajudem. E eu
eu vou concluir essa ideia, eu vou tentar mais uma vez reiniciar a live com, com o Alisson, vou iniciar um novo vídeo, ok? Mas concluindo essa ideia, a saúde mental é fundamental. Se você é uma pessoa que tem uma vida espiritual ativa, se você é cristão católico, cristão evangélico, se é espírita, budista, independente da sua fé, da sua espiritualidade, mas se você procura viver uma vida espiritual ativa e mesmo assim está tendo dificuldade com a tristeza, com a ansiedade, com depressão, com pânico, com medos, com também muitos problemas de escrúpulo. Eu estou triste, estou em pecado, eu estou com sensação de culpa exagerada. É muito importante, meus amigos, que vocês procurem ajuda de um profissional da área da saúde, e uma pessoa que também amigos, suporte para que vocês tenham a presença de pessoas que amem vocês. É importante estar próximo de pessoas que amem a você, que está passando por essa fase do luto, uma fase de um problema de saúde mental, e lembrar que, mesmo que você seja um amigo de Deus, seja uma pessoa que tenha uma vida espiritual ativa, nem sempre é a força de vontade ou o pensamento positivo que vai levar você para frente. Isso é importante, mas é importante a gente saber se os neurotransmissores do cérebro estão num nível adequado, saber se os nutrientes do corpo, as vitaminas, os sais minerais estão ok, se você tem dificuldade no sono, tem dificuldade no sono, na alimentação, se tem tido pouca atividade física, tudo isso pode prejudicar. Eu vou reiniciar aqui a live para a gente ver se a gente consegue que o Alisson entre de novo. Porque o Instagram não está deixando ele entrar de novo aqui. Então, a gente já vai começar de novo, para concluir essa nossa ideia. Amigos, sejam bem-vindos novamente. Vamos lá. Cadê o Alisson? Agora vai dar certo. Ô, Alisson, vamos lá, meu amigo. Agora deu certo, Alisson. Beleza. Tive que mudar um pouquinho o local aqui, tá? Beleza. Tranquilo, Vamos meu ver se a amigo. gente consegue continuar agora. Mas o que aproveitei enquanto eu estava tentando te aceitar, e nada, rapaz. E eu travou aqui o sistema, mas eu aproveitei enquanto você não estava conseguindo entrar, e estava comentando das 5 fases do luto que todos nós passamos. Dependendo, cada pessoa vai ter um tempo em cada fase. A fase da negação, aquilo que você resolveu tudo na sua família. É como se não tivesse acontecido. Você estava ali firme e forte e pensar, não, meu Deus, sou um super-homem aqui, deixa comigo. Mas daí quando cai a vida real, que você, puxa, daí vem a fase da raiva. Como assim? Não é possível. Morreu de verdade? Não, comigo não. Peraí. Pô, mas eu sou amigo de Deus. E daí depois vem a fase da negociação. Não é verdade. Não é possível que esteja acontecendo comigo. Eles começam a negociar. Pô, mas não. E daí tudo isso é um processo, né? Que a gente passa no nosso interior, a gente tem que viver. Se a gente não vive o luto na hora, a gente vive um luto tardio muitas vezes. E nós que somos cristãos, muitas vezes a gente eleva a cruz de todo mundo, mas não deixa que os outros ajudem a gente a levar a nossa cruz. Então a gente não quer um Simão Sirineu do nosso lado. Não, deixa comigo. E muitas vezes a gente precisa ter essa humildade de reconhecer nossas limitações. Isso que eu estou falando para você serve para mim e para todos nós. Isso é uma Lá. realidade de todo cristão. Isso, inclusive, foi uma das coisas que eu partilhava muito depois, né? Depois dessa experiência, que realmente eu disse assim, como é importante a gente parar um pouquinho também e olhar para si, né? Eu sou acostumado, vamos dizer assim, desde que entrei na vida missionária, de que o nosso olhar sempre teria que ser o outro, né? O outro, pensar no outro, oferecer de si para o outro, dar de si para o outro, né? E de repente eu me deparei necessitado, e agora? E aí também tem uma experiência, né? Assim, quando você se vê necessitado,
Qual é a grande luta? Você reconhecer diante dos irmãos que você precisa deles naquele momento, né? Então, eu acho que essa experiência para mim foi, claro, eu sabia que eu precisava, né? Mas onde estavam os irmãos também em alguns momentos, né? Alguns momentos eu digo, meu, nós somos uma comunidade de leigos consagrados, somos uma comunidade missionária, somos cristãos, não estamos aqui para ser, né, viver a unidade, né, como Cristo nos pediu, né? Mas em alguns momentos eu me vi só, né? E eu dizia assim que dentro da experiência, por exemplo, formativa, por muitos anos eu trabalhei dentro da formação de membros da comunidade, né? Uma das experiências que eu mais partilhava, assim, quer dizer, interessante quando a gente exerce o serviço da autoridade, né, dentro da comunidade, né? Aí é a comunidade que eu digo de forma geral, né? Por muitas vezes você meio que passa a ser, vamos dizer, chega no ambiente, chegou a autoridade, né? Aí começa aquela coisa, você vê que muda o, um pouco do ambiente, assim, né? Não posso falar isso, não posso brincar, não posso aquilo. Não, e a autoridade é um irmão como qualquer outro, né? E eu partilhar que muitas vezes o sentimento de solidão nesses momentos era interessante. Interessante até certo ponto, né? Entende? Interessante pela dinâmica o próprio Cristo também viveu muitas vezes essa dinâmica da solidão, né, ali onde muitos, né, inclusive lá na cruz, quem ficou aos pés da cruz, né, a mãe, né, e o discípulo amado, né? Mas os demais, diante da dor, diante da luta, né, quantos permaneceram com ele? Né, quantos subiram o Calvário com ele, né? Então é muito interessante, e não só eu digo Jesus Cristo, mas a gente tem a experiência de ver muitos santos da igreja que, vamos dizer assim, dentro da realidade dos próprios irmãos que meio que os abandonou, né? Assim, a gente vê a experiência de São Francisco, vê a experiência de São João da Cruz, né? Santos que muitas vezes a própria ordem meio que os, entre aspas, né? Mas meio que os isolou, né? E dentro dessa vida, aí trazendo um pouquinho de contexto ainda, né, da vida espiritual, né, é o que sustenta. Eu acho que, diante de todo o sofrimento humano, né, a experiência de fé, ela muitas vezes, a gente se depara com a realidade e diz assim, meu Deus, só pela experiência de fé, né? É acreditar, é tocar no mistério muito mais além, né? Assim, e faz com que a gente se permaneça em pé, né? Permaneça de pé. Eu acho que, para mim, ter vivido essa experiência, ter passado por isso, assim, foi um grande aprendizado, né? E uma grande formação também humana, né? Porque aí eu comecei a perceber que, né, eu também não sou o bambambam bam, bam da comunidade, eu não sou vamos dizer, a Coca-Cola no deserto, né? Não. Eu sou uma pessoa comum, né? Eu sou uma pessoa que luta para ser santo como qualquer outra pessoa. Então, ter suporte também é importante para no momento, nesses momentos difíceis, né, de desafios, não se perder a fé, né, e não perder o sentido, né? Eu acho que é muito forte para mim isso, não perder o sentido de vida, né, diante dessas lutas. Assim. Nossa, rapaz, tudo, você falou tudo, espetacular. E uma coisa que eu gostaria de aproveitar a sua experiência resumidamente, comentar aqui, ó, que é importante que todos nós, a gente perceba assim, ó, que cada pessoa vai viver uma experiência única diante do Exato. sofrimento. Então, muitas vezes, o que acontece? Que eu percebo que em comunidades, seja você como leigo, se é padre, uma coisa que me fez migrar muito para a saúde mental, que eu trabalho, que eu tive formação em clínica médica, clínica geral, depois cardiologia, daí fui estudar psiquiatria, psicologia. Por quê? Porque eu vejo muita gente boa, né, padre, pastor, leigo consagrado, leigo na vida familiar, pessoas boas que estão em depressão, que se suicidam, que estão isolados, e as pessoas não têm ideia de que
Ser humano, nós não somos anjos, que assim é só pensar, é só vida espiritual. Não, a gente precisa de proteína, né, de carboidrato, de gorduras boas, a gente precisa de magnésio, selênio, zinco, de vitamina B12, vitamina D, a gente precisa de osso, carne. Se o cérebro não estiver funcionando, não adianta. O espírito pode estar maravilhoso, mas ele vai estar aprisionado, ele não vai conseguir se manifestar. É, tanto que a gente vê, ó, só para você ter uma ideia de uma experiência, às vezes a gente vê pessoas maravilhosas que são santas. Se a pessoa leva um tiro na cabeça e fica numa cama, ele pode ser um gênio espiritual. A alma vai estar ali. Só ela e Uhum. Deus. Você não vai conseguir ver a alma, tipo, a pessoa dando grandes sermões ou mostrando grande. Não, é porque a gente precisa do corpo para se manifestar. E na história da igreja tem, você sabe, dos gnósticos, né? Que até hoje é uma heresia que assombra os cristãos. Porque os gnósticos achavam, como a lei no Matrix, né? Como tem, o Matrix é um filme gnóstico, que o espírito é bom e a carne é má. Então tudo que é material é mal. Então daí, não, até uma interpretação errada do que Paulo diz lá ah, que o espírito é o que purifica, ou que Jesus fala, a carne é fraca, o espírito está forte, está preparado. Mas é porque é verdade. Realmente, o mundo material é um mundo corruptível, o mundo espiritual é um mundo da estabilidade, um mundo onde as coisas realmente são, né? E aqui a gente é variável. Só que se a gente, como nós somos seres humanos, se a gente não tiver o corpo saudável, como é que o espírito vai se manifestar? Como que a gente tem que ter espírito, mente, e corpo saudáveis. Tem que estar e a vida social também. Eu digo que são quatro saúdes. A vida também da comunidade, do suporte. Senão, não adianta você ser o cara mais maravilhoso. Pô, deixa comigo aqui que eu faço oração, faço jejum, não sei o quê. Pô, mas se tiver muito deficiente o físico, claro, a pessoa tem mérito, pode até morrer e ir direto para o céu. Só que como é que ele vai conseguir se carregar e carregar os outros? Por isso que eu estou dizendo, aproveitar a sua experiência, porque é a minha experiência também como cristão. Quantas vezes, e como médico também, muitas vezes eu estou ajudando todo mundo, e quando é para eu me ajudar, o ano passado eu passei por um burnout ferrado, que eu fiquei de cama 4 meses, que eu não conseguia andar. Eu só parei quando o corpo, simplesmente ele falou assim, ó, você não consegue, eu vou dar uma dor terrível, que você não vai conseguir nem mexer o braço. Daí eu consegui parar. Daí, para você ver, porque a gente não se dá valor. Às vezes a gente fala, não, é o outro, é o outro, é o outro, é o outro, é o outro. E a gente esquece que Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. Se você não Exatamente. coloca a máscara de oxigênio em você, como diz no avião, você não pode colocar primeiro na criança ou no outro, senão você vai morrer antes. Às vezes você vai desmaiar antes de colocar no outro. Não Então, vai colocar primeiro. conseguir ser o suporte, né? É, e Eu vejo, doutor Admilson, né, eu vejo nessa hora a necessidade real do homem ser integrado, né? Assim, não existe coisa que vai caminhar separada na nossa vida, né? Tudo tem que estar integrado, né? A gente comenta da realidade tem um livro nosso da comunidade, da nossa cofundadora, que fala da Tecendo Fio de Ouro, né? Que é você rever a sua história, aí você vê a sua história de vida de uma forma integrada. Ela não é desassociada porque você viveu uma dor, porque você viveu um luto, porque não. Ela está integrada com a tua vida como um todo, aí a vida espiritual, a vida profissional, né? A sua vida familiar. Por quê? Porque o homem tem que ser visto, tem as suas particularidades, mas ele precisa ser visto também como um todo, né? Assim, o que é que faz o homem? Né? O que é o homem, né? Como diz também o nosso João Paulo II, quem é o homem, né? Então, quem é o homem para Deus? A gente vê que quem era o homem para Deus? Aquele que se foi criado à sua imagem. Né? Então, qual é a imagem que eu preciso ser no mundo, né? É a imagem de um homem íntegro, um homem por inteiro, um homem que está de pé, um homem que sabe, que luta, né? Um homem que busca a vida espiritual, mas um homem que também sabe conduzir a sua família, sabe conduzir as necessidades urgentes que vai surgindo dentro da realidade profissional, enfim, de tantas outras realidades. Né? Então eu vejo muito
essa necessidade e eu vou aprendendo isso também ao longo do tempo, né? Assim, não dá para viver desassociado, né, de uma realidade. E aí também a gente corre o perigo, né? Assim, quando tem algo que não está muito integrado, eu sempre digo assim, existem as famosas compensações, né? Diga assim, eu não fumo, não bebo, mas aí eu vou compensar, sei lá, horas e horas assistindo séries, né? Ou horas e horas no Instagram, horas e horas perdendo tempo com coisas fúteis, né? Então, sei lá, então eu acho que existe esse outro perigo, né? Quando a gente não consegue perceber o homem por inteiro, não consegue viver o ser por inteiro, né? A gente acaba indo para outro lado também, que são as famosas compensações. E aí, enfim, né, tem as compensações desordenadas, né? Tem as compensações que vai muitas vezes para alimentação, para a gula, mas tem a compensação que vai para a sexualidade e tantas outras realidades, né? E aí, nosso papel como cristãos, né? Nosso papel como homens que acreditam em Deus, né? Que têm fé, nosso papel realmente é ser inteiro, né? Ser, como diz a palavra de Deus, né? Serás inteiramente do Senhor teu Deus, né? Então, ser realmente todo de Deus, né? E as pessoas percebem, né? Admilson, uma coisa muito interessante, essa semana a gente teve uma ação social aqui numa comunidade, né? E eu fui convidado a partilhar um pouquinho a dinâmica da vida profissional, né? E eu comentava assim, olha, as pessoas percebem quem nós somos, né? Não adianta, se você é uma pessoa que transmite algo diferente, as pessoas percebem. Domingo passado eu vivi essa experiência também, Dia do Pobre, né? Lá, o Dia Mundial do Pobre. Aí eu estava saindo da missa no Shalom e estava com algumas pessoas na frente ali da nossa casa de missão e um pobre morador de rua me parou e começou a falar um monte de coisa que eu, tipo, coisas bem assim, tava me vendo a primeira vez, começou a falar coisas bem interessantes, assim, interessantes que eu digo no sentido mesmo, a pessoa começou a dizer o que é que eu era, como é que eu era, tipo assim, começou a dizer o que é que eu poderia ser no futuro, o que é que, coisas que davam a entender como se Deus estivesse dizendo, tipo assim, acorda para a vida, né? Olha que legal. Desperta. E aí as pessoas, a minha esposa estava junto na hora, né? E as pessoas começaram a só escutar ele falando comigo, né? E no fim, lógico, né, ele pediu uma doação, né? Ele não pediu dinheiro, ele pediu umas fraldas para um ADB que ele tinha, né? E aí eu fui na farmácia com ele e comprei as fraldas, né? Ele disse, não, tudo bem. Nossa, ele saiu assim, radiante de alegria, as Olha que fraldas, comprei uns lenços legal. de mentira, né? E ele saiu radiante de alegria, lá na farmácia o pessoal já conhecia ele, né? Ele disse assim, ele é assim mesmo, né? Mas o que é que me chamou a atenção nessa ocasião, né? A pessoa nunca me viu, nunca teve contato comigo, né? E começou a dizer coisas que eram muito próprias, né? Muito pessoais, assim, né? E aí fica aquela reflexão, né? Nós somos diferentes, não adianta. Onde a gente está, nós somos chamados a ser diferentes. O doutor Admilson no consultório é chamado a ser um médico diferente, né? Um médico que dá atenção, um médico que, graças a Deus, também já passei por ti, né? Eu posso dizer isso Uhum. com, com essa gratidão, né? Um médico que dá atenção, que saiba olhar o paciente muito mais além de uma enfermidade, né? Que saiba fazer com que aquele paciente sai do consultório, mas saia com aquele sentimento. Esse é um médico de verdade. Esse é um médico que dá aquilo que o paciente precisa muito mais do que um remédio, mas vai além do, do um olhar clínico, né? Então eu vejo isso, a minha esposa também, eu falo para minha esposa direto. Às vezes ela comenta assim, eu queria trabalhar às vezes na área da regulação, né? Que acompanha mais os procedimentos. Aí eu disse assim, mas que perda seria, né? Esses dias eu ainda comentei com ela, que perda seria, né, para a população. É Aí ela, verdade. como assim? Eu disse, você, não.
uma qualidade de médica que você é, assim, você ficar sentado em um ambiente só liberando os exames e, enfim, os procedimentos, né? Eu acho que os seus pacientes iriam perder muito daquilo que você pode dar, É mesmo, muito mais além. a Sinara, que para quem não sabe, o Alisson é casado com uma médica, a Sinara, que a gente não apresentou, mas Sinara é médica de família e comunidade, é excelente médica, muito atenciosa também, também é da comunidade Shalom, né? E é bonito isso daí. Qualquer dia a gente faz uma live em família, ou também a visão dela, que com certeza a visão de mãe é diferente da visão do pai, porque elas estão ali, às vezes estão no dia a dia, né? A orelha assim, mãe, 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 né? Aqui, eu corri aqui para o ambiente da sala porque estava no nosso escritório ali, a pequena acordou e já estava lá chorando, a mãe foi socorrer. Nossa, cara, mãe é diferente. É super, tem que ter a mãe, tem que ter o pai, né? No mundo ideal, né? Claro que tem família que não consegue ter todos bem estruturado, assim, mas é diferente. Até para quem é mãe aqui, quem é pai, digamos, é um dom muito especial que a família tem, que a criança possa conviver com o pai e com a mãe, né? Isso é uma coisa espetacular. Mas o que você está comentando é uma coisa que eu percebi em mim, você está falando de você, essa nossa, essa nossa abertura para a gente se autoconhecer. E lembrando, especialmente para pessoas que, como nós, aí, buscam viver a vida espiritual, pessoas como ó, o Alisson, estão numa luta, que já entregaram a vida para Deus, que estão numa vida de comunidade, como a Shalom, Canção Nova, é, sei lá, tem na Igreja Católica, Arautos do Evangelho, tem os evangélicos que têm muitas vezes uma vida bastante que se entregam ali, tem outras espiritualidades. De modo algum, estou sendo relativista aqui. Se eu quero deixar bem claro que eu sempre luto para buscar a verdade e encontrei como cristão católico. E não posso é que dar uma de só para agradar o pessoal. Ah, não, tanto faz quanto fez. Não, todo mundo tá aqui, tem a obrigação moral e intelectual de buscar a verdade, que se tudo fosse verdade, é uma impossibilidade lógica dizer que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D, que é até Z. Não, cada letra é diferente uma da outra que forma um alfabeto, né? Uma coisa não pode ser tipo, um mais um igual a 5, depende da sua opinião, não, mais um igual a 2. Existe, só que Deus tem a, cada pessoa, enquanto nós estamos nesse mundo, a gente não tem uma perfeição da capacidade de compreender toda a realidade, né? Isso é fato. Isso é fato. Então, todos nós temos a nossa obrigação moral de procurar o que é melhor. O ser humano sempre está diante de um dilema moral entre escolher uma coisa que é boa e outra que é melhor ainda, ou uma coisa que é boa e outra que é ruim. Então, quero deixar bem claro aqui que eu estou fazendo a minha parte e espero que todo mundo esteja fazendo a sua parte de buscar a verdade em relação a si mesmo, em relação ao mundo, em relação a Deus, em relação à profissão, à família. Então, o Alisson aqui, ó, que vive uma vida que já se entregou, se consagrou a Deus desde jovem e está falando do coração que mesmo ele próximo de Deus teve uma experiência marcante ali com o luto que deprimiu, que teve uma fase grave de depressão, né? Que se não fosse pela luta dele, a misericórdia de Deus, pela esposa, pela família, por mesmo ele sentindo solidão, porque na fase da depressão a gente sempre fica com solidão. Mesmo que você tiver 1000 amigos, todo mundo fala, não sei o que ninguém vai entender a nossa dor. O outro fala, não, tenha paciência. Daí a pessoa está querendo dar uma voadora. Fala, como paciência, cara? Você não está sentindo o que eu tô. Você não. Como eu vou ter paciência, né? É aquilo que eu digo, né, Admir, quando a gente fala de algo que a gente vê fora, vamos dizer assim, uma doença física, alguma coisa, é uma realidade, mas quando a gente toca em algo que é interno, que ninguém está vendo, né, aí é um pouco mais difícil, né, de entrar,
porque você precisa ter o espaço também, você precisa que a outra pessoa também reconheça a necessidade, né? Assim, aceite receber ajuda, né? Então, é muito interessante isso. Mas confesso também que teve uma coisa que me ajudou bastante nesse tempo. Assim, eu trabalhava lá, às vezes fazendo as matérias, algumas coisas assim, mas eu tinha um fonezinho no ouvido e eu sempre ia escutando, enquanto estava trabalhando, eu colocava uma música, música que eu sabia que me levava para uma experiência, né? Vamos dizer assim, mesmo no vazio existencial, mas tinha algo que eu sabia que era alguma forma também que me preenchia, né? Então isso me fazia também ir dando sentido a algumas lutas, né? E a família, né? Assim, é uma das coisas que mais me dava esse sentido também. Quando eu parava, às vezes assim, eu olhava para dentro de casa, aquele sentimento, né, aquela tristeza, às vezes, assim, mas eu olhava para dentro de casa, olhava para meus filhos, né? Na época só mais o meu menino, né? Olhava para ele, olhava para minha família, você dizia, não, eu tenho que lutar, eu tenho que reagir, eu tenho que sair dessa, né? E realmente, assim, né, foram tempos, né, onde Deus, ele, de alguma forma, também me sustentou. Posso dizer que fui negligente em algumas coisas? Sim, né, eu diria que sim. Como, por exemplo, a própria dinâmica da vida profissional, de busca por uma ajuda profissional, né? Por mais que eu escutava muitas vezes a minha esposa, a minha família, né? Vamos dizer, os meus irmãos de comunidade, alguns irmãos de comunidade, né? Assim, mas eu sempre fui resistente, fui resistindo, né? Até e tendo um pouco porque eu dizia assim, né? Eu posso, como é que eu posso dizer, vamos dizer que talvez seja um pouco de soberba, né? Aquela dinâmica de dizer, não, eu sei o que eu tenho. Então, se eu sei o que eu tenho, então eu vou buscar ajuda, entre aspas, assim, eu mesmo, entende? Então, eu acho que nesse aspecto foi um erro, né? Porque poderia sim ter buscado ajuda, poderia ter. E quem me garante que lá na frente, de repente, eu não tenho uma depressão ainda maior, não passo por uma realidade ainda mais difícil, né? Mas eu sempre tive no meu coração que aquelas coisas de luta a gente não foge, né? De realidades que vai surgindo na vida a gente não deve fugir, tem que enfrentar, seja ela o que for, né? Então uma das coisas que eu sempre digo assim, venha o que vier, tem que lutar, tem que enfrentar, tem que batalhar, tem que ir à frente, né? Assim, mas é difícil a gente pensar dessa forma quando está fragilizado, né? Sabe que é desafiante, né? Mas acho que essa experiência serve muito não só para mim, né, mas para todos que nos escutam, que nos veem, né, nos assistem nesse momento, mas a experiência de você procurar realmente um bom profissional, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, alguém que vá realmente ser um suporte também para essa dor e tantas outras, né? Eu estou citando apenas um momento, né? Mas é lógico que um momento como esse, só a perda do pai não foi só vamos dizer assim, talvez foi o pontapé inicial, né? Mas surgiram muitas outras coisas, vieram muitas outras coisas na cabeça, né? Vamos dizer assim, de memórias, de lutas, de dores da vida. Então, essa luta, né, que tem que ser constante com o apoio também profissional. E Alisson, o que você está falando é uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui para todo mundo que estiver ouvindo agora ou ouvir no futuro, que lembrando que é muito importante as pessoas procurarem a ajuda de uma pessoa que entenda. Se você é uma pessoa espiritual, como diz a Bíblia, o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Então, se você tem uma vida espiritual, como é que você quer procurar um psicoterapeuta que não entende nada de vida espiritual ou um profissional que vai considerar que a sua espiritualidade seja uma neurose, que que a religião é um complexo de culpa, como falam, por exemplo, a psicanálise, dependendo da área da psicanálise, a religião é um sistema que é, aumenta o sentimento de culpa, ou que considera que a religião é o mal da humanidade, é o ópio do povo, dependendo do sistema econômico político, ou que a religião
é o próprio sistema que causa um mal-estar à civilização, o indivíduo. Então, como é que você vai procurar um profissional que não vai te entender nada do que é vida espiritual e vai querer que ele ajude? Ele vai falar para você, se você está numa comunidade, se procura um profissional que não entende nada de vida espiritual, ele vai falar, sai dessa comunidade, porque ela está te causando mal. Sai da comunidade. Se você é padre, um mau profissional, eu digo mal no sentido integral, no sentido que entende da biológica, psicológica, social e espiritual. Ele só vai analisar com os dados que estão à frente dele. Ele não tem visão de eternidade, visão de vida espiritual. Ele só pensa que o ser humano ou é um conjunto de átomos, de moléculas, que formam células, tecidos, órgãos, sistemas. Ele vai achar que tudo é matéria, ou que tudo seja sistema político, econômico, cheio de ideologia, e você vai lá e fala, porque eu sou da comunidade Shalom, sou da comunidade Canção Nova, eu sou qualquer comunidade, eu sou um cristão. Ele vai falar, então aí que está o seu problema, rapaz. Ao invés dele analisar todo o contexto, o cara às vezes está sobrecarregado, é a família, está dormindo pouco porque tem filho pequeno, às vezes está com deficiência de nutrientes ali, de umas vitaminas, que não é, digamos assim, não é a sua consciência moral que está causando o problema, mas a forma como está trabalhando. A pessoa poderia não ter religião nenhuma e está numa depressão pior ainda, provavelmente estaria, porque não tem os estudos científicos, até a ciência mostra que a vida espiritual aumenta a qualidade de vida da pessoa, aumenta a saúde mental. Muitos estudos já mostram que quem tem religião, quem tem uma vida espiritual, tem mais conforto, tem mais paz interior. Até a ciência já comprova. Mas daí, dependendo se você vai a um psicoterapeuta que não entenda nada de vida espiritual, ele pode até ser sincero, mas como é que ele vai entender você a fundo? Se ele não... Então, por isso que é importante o alerta a todo mundo que tem vida, procura ter uma vida espiritual, que procurem profissionais que também exerçam essa vida espiritual. E se não encontrar, que pelo menos seja uma pessoa aberta, com a mente aberta, que não seja uma mente fechada, que considere a sua vida espiritual, que é muito importante para você, como um mal. Ele vai querer tirar, ele vai querer passar a navalha ali como se fosse um câncer. Vai falar, esse aqui que está causando mal. Daí sim que você vai ficar sem sentido, que toda a sua vida que tinha um sentido transcendente, aí acabou. É exatamente o que eu ia comentar, que se tira essa parte que é essencial da vida do homem, da pessoa humana, aí você está tirando, vamos dizer aí, acho que o sopro de vida, né? E realmente, vamos dizer assim, que se pode até melhorar em outros aspectos, mas vamos dizer que o tempo vai ser muito mais reduzido, né? Então, eu comento assim que a gente luta, nós sofremos com Deus, pior muito pior do que passar essas lutas, essas dores, sem a experiência de estar com Deus. Então, eu aprendo, estou no caminho, ainda não cheguei, só quando chegar no fim é o mesmo, mas Deus ele tem que ter uma forma também de nos resgatar, né? Um jeito de nos resgatar. Eu acho que tem que aproveitar os momentos mais difíceis, humanamente falando, mas espiritualmente também. O, o guerreiro não vai fugir da luta, né? Então, mesmo em enfermo, eu sou guerreiro. Na hora um pouco mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Eu agradeço muito a Deus por essa experiência, porque principalmente os irmãos que me ajudaram, né? Me trouxeram de volta, né? Me fizeram olhar para mim mesmo com olhar de esperança, né? Com olhar mais transcendente daquilo que eu estava vivendo, né? É muito bom encontrar esses apoios. Sim, e isso que você falou, eu penso que a vida em comunidade, mesmo que a pessoa não esteja numa é, uma comunidade religiosa como a Shalom, o cristão católico, o evangélico, seja qual for a sua religião,
Mas mais uma vez estou dizendo, ó, sou cristão católico, com todo respeito a todas as religiões, e não sou relativista. Eu acredito que existe uma verdade, que todos nós temos obrigação de buscar a verdade em relação à vida espiritual, vida religiosa, mas com respeito e amor às pessoas de todas as religiões e crenças, a gente tem que buscar ter esse equilíbrio e também procurar a comunidade. Se a gente está passando por problemas, sofrimentos emocionais, intelectuais, porque muitas vezes um problema intelectual de ordem, às vezes até teológica e filosófica, que a gente não consegue compreender o que é o amor de Deus, o que é o sofrimento. Muitas vezes, uma falha na nossa formação cristã, um pensamento errado gera sentimentos, experiências erradas. Porque às vezes a pessoa pensa assim, que Deus é igual um Papai Noel, que ele tem que sempre só dar presente, e se o presente não chegou, é porque eu não me comportei direito. Ah, então, puxa, ai, que culpa, eu estou sofrendo porque eu fiz tal coisa. Não, como se Deus fosse tipo, ou então um tirano, né? Ah, vou te fazer sofrer porque tu mereces mesmo, vou aqui, ó, pisar no seu... Não, a pessoa não percebe que Deus é puro amor, que o sofrimento é um caminho de purificação. Se o próprio Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, ele quis sofrer, pô, pelo amor de Deus, ele está mostrando, ele não precisava, ele quis mostrar o caminho para nós. Ele não fala, que tem gente que na teologia da prosperidade que exclui sofrimento. Ah, é só prosperidade, vem aqui, irmão, vem receber a bênção na fogueira santa de Israel e vem receber a sua riqueza, a sua prosperidade, a sua sabedoria, sua beleza, sua elegância, sua fama. Vem aqui, irmão. É só prosperidade. Jesus já sofreu tudo na cruz por você. Como assim, se Jesus não tivesse falado? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz sobre si e me siga. Quem ganhar a sua vida vai perdê-la. Quem perder vai achar. Jesus já deixou muito claro que nesse mundo a gente vai sim ter alegrias, mas com tribulações, que não é que o céu, né? A teologia da prosperidade muitas vezes quer colocar o céu aqui na terra. O céu na terra é Deus vivendo na nossa alma, a Santíssima Trindade na nossa alma, esse é o céu na terra. Você vai pode estar explodindo bomba atômica lá fora, você está aqui na paz. Assim, é pleno com Deus, né? Mesmo que o sofrimento, a flor da pele, seja grande, você está ali com Deus. Isso é o céu na terra, mas o céu, assim, do tipo, tudo perfeito, não é nesse mundo. Então, eu percebo, Alisson, que é importante o seu testemunho e a gente discutir sobre a importância de a gente procurar ajuda, de a gente viver a vida espiritual, e quando a gente for procurar ajuda, que seja um psicoterapeuta, um médico, psiquiatra, psicólogo, um terapeuta em geral que tenha vida espiritual ou que, no mínimo, compreenda, que tenha uma mente aberta. Porque, infelizmente, a maioria dos sistemas, eu gosto muito de estudar filosofia, a história da psicologia, da medicina. Hoje nós vivemos, filosoficamente falando, um sistema que é materialista, que acredita que tudo é matéria. E as coisas que a gente diz espirituais são simplesmente consequências da matéria, ou ignorância do ser humano que a ciência não evoluiu ao ponto de descobrir que tudo é matéria. Essas coisas, por exemplo, daí você falar, mas, por exemplo, a gente não consegue ver onda eletromagnética, que é da internet. Por exemplo, antigamente, isso não é matéria. Ah, não, mas isso a ciência explica. Então, eles ficam sempre assim, tudo é matéria, ou se tem alguma coisa é porque a ciência não evoluiu o suficiente. Então, mundo materialista, um mundo hedonista, o importante é o prazer. Se você está sofrendo, então a gente tem que mudar esse esquema, que o negócio é prazer, é importante você ser feliz, se sentir bem, o que é uma falácia, né? Importante, sim, é você ser feliz, mas a felicidade de cada coisa é fazer aquilo para o qual ela é feita. Como diziam os filósofos, a felicidade de uma árvore é produzir fruto, ela produzir a finalidade. A felicidade da árvore não vai ser nadar na água, a felicidade do ser humano não é viver igual como se fosse tipo
alguém que só tem prazeres, porque a felicidade do ser humano é cumprir a finalidade dele, que é conhecer, amar e servir. Conhecer, amar e servir a Deus, e em Deus, conhecer, amar e servir ao próximo, conhecer, amar, servir a comunidade, conhecer, amar e servir também a si, que é um serviço para nós quando a gente se conhece, se ama e se serve no sentido de procurar o melhor para nós, mas não nós como fim, mas o próprio Deus como fim. Eu vou cuidar de mim não porque eu quero ser o bonzão, mas eu não, porque eu amo a Deus que vive em mim. E se Deus falou que o meu corpo é templo do Espírito Santo, quem sou eu para dizer que não? Então, se ele falou, então eu vou tratar com maior carinho, maior amor meu corpo, minha mente, meu espírito, e também assim eu vou poder servir os outros. Eu acho que essa é a chave para a gente entender que a gente se conhecer, se amar e servir, não é um servir a si mesmo no sentido egoísta, mas é servir a si mesmo, conhecer amor e serviço no sentido de amor ao próprio Deus que habita nesse templo, que é o templo do Espírito Santo. Então, por amor a Deus, eu amo a mim mesmo, eu amo a minha esposa, os meus filhos, aos meus amigos, a minha comunidade, meu trabalho. É tudo amor a Deus. Quando a gente coloca Deus no centro por amor, aí a gente vai amar mais a nós mesmos, vai amar mais a nossa esposa, amar mais, porque igual aquele triângulo, você lembra aquele triângulo? Quanto mais perto de Deus, é como se a gente está mais perto da esposa, dos filhos. Quanto mais a gente ama a Deus de verdade, é impossível você amar a Deus e não amar os irmãos, como diz o João, né? O São João nos livros dele. Que quem diz que ama a Deus e não ama aos seus irmãos é um mentiroso, né? Então, eu acho que a chave para o amor, para a gente se tratar bem, é a gente amar a Deus que habita em nós. Por amor ao Senhor, eu vou cuidar bem desse templo aqui, templo do Espírito. Eu só queria acrescentar, nesse sentido, que a própria dinâmica da realização. Né? A gente fala, não a realização apenas por um simples prazer, vamos dizer, concluir uma tarefa, eu fiz isso, aquilo, mas a realização que vai muito mais além de cumprimento de tarefas, né? Aquele você chegar ao final do dia na tua casa, ou chegar ali, vai deitar, sei lá, e você saber que você cumpriu a sua missão naquele dia, seja ela em qual área da tua vida seja, né? Por exemplo, na questão familiar. Como a gente se realiza quando um filho chega para a gente e diz, papai, como meu filho, por exemplo, papai, como estava bom esse almoço hoje, né? O papai, ele adora bolo o meu filho adora bolo de cenoura com cobertura de chocolate, né? Aí, papai, como estava gostoso esse bolo, né? Assim, aí você olha para a criança, né? Eu olho para a criança e digo, meu Deus, às vezes você está cansado, mas você vai e faz algo em vista deles, né? Em vista da família, em vista do outro. E isso realiza muito mais além do que, talvez, se você tivesse, lá, estado no cinema, assistindo um filme, né? Ou, sei lá, fazendo outras coisas, né? Então, eu acho que uma dinâmica também de fé, Deus também nos dá esse prazer da realização naquilo que a gente também oferta ao outro de bem, né? Que a gente oferece, dá ao outro como um bem. Né? E recebemos também, né? Há mais alegria em dar do que em receber, né? Então, à medida que a gente dá, a gente também recebe, né? Então, 100 vezes mais, né? Às vezes eu brinco que nos nossos retiros, às vezes na hora das refeições a gente fica todo mundo querendo comer, né? E digo assim, tu pode ficar por último, né? Os últimos serão os primeiros a passar fome. Aí eu digo assim, mas eu brinco no sentido de que, né, assim, nesse sentido de que a alegria em você realmente deixar que o outro vá à sua frente, né, você colocar o outro à sua frente, né, e a gente, ao mesmo tempo, a gente recebe muito mais de Deus, muito mais a graça, né, muito mais a providência de Deus sobre a nossa casa, a nossa família, né. Não numa questão de prosperidade, né, não estou falando de prosperidade, mas numa questão mesmo de bênção, né, de graça. Uma coisa muito comum que eu, eu zelo muito aqui na nossa família, na nossa casa, é a dinâmica, por exemplo, do dízimo, né? A gente coloca o nosso dízimo na comunidade e é uma das coisas que eu luto muito para isso nunca deixar de receber. Mas por quê? Tudo nós temos uma obrigação, é algo de Deus, é algo que pertence a Deus. Deus me deu tanto, por que eu não posso
posso desenvolver 10% do que eu desenvolver, né? Por que eu não posso segurar a linha nesse sentido? E o auxílio aos pobres também, né? Para mim foi muito providencial ter vivido esse momento, que realmente era o momento que eu precisava ter aquela experiência, né? De servir o pobre. Já tinha tido essa experiência na minha vida, mas de forma muito particular naquele domingo, Rapaz, realizar também. e isso que você está falando agora, uma coisa é que eu também só gostaria é, de comentar. Ah, alguém comentou ali que está dando retorno. Depois, é, Consegue ouvir? a- Consegue eu ouvir? estou conseguindo ouvir. Mas uma coisa importante que a gente, lembrando que como a gente já disse aqui na live, eu comentei que cada pessoa tem um caminho único para lidar com o sofrimento, com as dores. E existem, até quando eu vou atender alguém, eu procuro usar tudo que tem as melhores ferramentas que tem na ciência, na psicologia, na filosofia. Existem as ferramentas dos temperamentos, por exemplo, provavelmente, Alisson, não sei você, mas pelo que pelo que eu estou ouvindo você, a forma que você lidar, você é uma pessoa firme. Talvez você tenha um temperamento colérico, né? Mas um colérico mais que não é tão expansivo, né? Existem um colérico muito expansivo, um colérico que está ali na dele, mas que gosta de. Colérico é o fogo. Alguém que, que gosta de desafio, mas ao mesmo tempo que vai ter dificuldade de pedir ajuda. Um É, pouco teimoso, oi? né? Um pouco teimoso. Agora, se é um fleumático, ele vai lidar com o sofrimento de maneira diferente. O fleumático já é mais maleável, só que tem menos energia. Então, ele vai sofrer, digamos, a energia dele vai acabar mais rápido. Um melancólico, a depressão muitas vezes vai mais funda, no sentido de que daí ele se isola de um jeito que dificilmente ele vai conseguir se abrir para os outros. Um sanguíneo, ele todo mundo sabe que ele está deprimido, que está chorando, que já é mais expansivo assim e mais de falar das emoções. Então, cada temperamento vai viver o sofrimento, a depressão, a ansiedade de um jeito. Assim como também tem hoje em dia uma das teorias da personalidade mais aceitas pela psicologia é o Big Five. Que daí uns é, têm abertura à experiência, outro tem tendência a ficar muito preocupado, uns são mais extrovertidos, introvertidos, e assim vai. São cinco grandes áreas, mas que são parecidos com os temperamentos. Tem aquela teoria das três personalidades, que é um desdobramento filosófico, assim, do passado, presente e futuro, como se tivesse um diálogo, né? A memória com a vivência presente, com a imaginação do futuro. Então, a gente pode aprender a lidar com o que tem de melhor a ciência, a psicologia, a filosofia, a, a própria. Você, como jornalista, sabe que a mesma história pode ser narrada, às vezes de uma maneira, não sei o quê, tipo, muito pomposa, ou às vezes bem comedida, às vezes muito triste, às vezes muito alegre. A narrativa, a forma como a gente conta para nós mesmos a história da nossa vida é diferente, né? Influencia. Se você coloca uma narrativa heróica, como, por exemplo, os Lusíadas do Camões, ou, sei lá, Ilíada, Odisseia, qualquer um desses livros de narrativas heróicas, fala, pô, eu sou José Alisson, eu passei por essa dificuldade, mas aqui eu já venci com a graça de Deus. Então, desse, tem aqueles altos e baixos, mas como um herói, sabe? Você digamos, como se você tivesse protagonista. Você e Jesus ali estão estão juntos vencendo batalha. É uma forma de. Então, a própria forma de contar como um jornalista, que é o seu meio de trabalho, é interessante. Aprender a contar de uma forma que a gente goste, sabe? Que nos eleve um pouquinho a saúde, sabe? Por isso que eu escolhi, eu fiz o meu TCC, trabalhei dois temas, né? Trabalhei um tema da castidade, falando sobre a castidade na realidade dos jovens, né, viverem como desafio, e peguei um pouco a parte de assessoria de comunicação do nicho católico, né, da igreja, né? Como se trabalhar isso, né?
Uma das frases que eu escolhi dentro do meu TCC ali é justamente o que o Papa Francisco nos convida, né? A sermos anunciadores de boas notícias, né? O mundo precisa de boas notícias. Então, como é que meus professores, na época que eu peguei o TCC, né? Questionaram, você vai sedimentar muito, vai defender muito a igreja de si. Aí eu lembro que na época eu fiquei muito confuso, né? Assim, um pouco sobre se realmente eu pegava, ficava com esse tema e tal. E fui conversar com o arcebispo, né? O Dom Wilson na época me atendeu, e ele disse, meu filho, faça o contraponto que os professores estão pedindo, mas fale a verdade, né? Fale da fé, fale a verdade dentro do seu contexto também do trabalho, né? E eu fui para a rua, fui entrevistar jovens, a experiência dos jovens em relação à sexualidade, fui para a rua, né? E eu ouvi de tudo que você pensar e de experiência que eu ouvi, né? Ouvi, né? E escrevi lá no meu TCC. Aí recebi uns comentários do professor na banca bem difíceis, assim, que me deixou meio assim, tipo, ele questionou muito, né? Primeiro pela coragem que eu levei um tema, por exemplo, sobre castidade para o meio acadêmico, né? E segundo que ele achou que eu realmente estava querendo defender a, a tese, né? Vamos dizer assim, da castidade, né? Que isso era bom e papapá. E eu disse, professor, eu não deixei de trazer o contraponto, está aqui, né? Lá no contexto do material, né? Mas havia ali, dentro do contexto do que eu queria também levar para a academia, havia um contexto de missão. Né? Eu queria falar algo daquilo que era a experiência que eu vivia, né? Que eu lutava, que eu buscava viver, e que eu precisava anunciar de alguma forma também ali no meio acadêmico. Né? E, cara, realmente essa foi uma experiência de me jogar no meio dos leões. Né? Mas, assim, sabe quando terminou aquele trabalho que eu concluí ali a faculdade, eu disse, Senhor, concluí uma etapa. Agora, inicialmente, até depois que eu me formei, eu resisti um pouco a atuar no meio religioso, assim, queria ir muito para o secular, para o meio secular, né? Resisti bastante, né? Senhor, eu quero ficar no meio secular e tal. E Deus, ele foi me conduzindo por diversos trabalhos que eu atuei. Eu me formei em 2017 e de lá para cá eu fui fazendo diversos trabalhos, a maioria deles dentro do contexto religioso. Então, isso para mim experiência, tá vendo? Sim. Isso para mim foi uma experiência realmente de muita graça, né? De muita fé. Trazer uma experiência profissional para dentro da igreja, mas agora também não só para dentro da igreja, mas trazer também da igreja para fora, né? Eu acho que isso para mim é a grande graça de estar dentro desse nicho, né? Onde Deus ele realmente me chama a algo novo, né? Dentro e viver com muita fidelidade, com muita sobriedade, né? Essa chamada, essa missão. Que legal, isso é maravilhoso. Isso é muito bom para quem tem uma vida espiritual. Isso aqui a gente pega o contexto a você que é uma vocação bem específica, que, digamos, é a minoria dos brasileiros que está assim, que já procura viver uma vida espiritualmente intensa e que vive em comunidade. Digamos, eu não sei, você tem números, quantas pessoas tem mais ou menos assim, que vive, seja na Shalom, na Canção Nova, ou comunidades assim? Como que está? Olha, na comunidade Shalom, nós somos, em comunidade Aliança, que é a realidade de vida que eu vivo, né? Nós somos mais de 10 mil membros. É isso se espalhando pelo mundo inteiro, né? Porque a comunidade não está restrita só em Florianópolis. Tem quase todos os estados do Brasil, a gente tem ao menos uma casa de missão. E no mundo também, vários países, né? Eu acho que, se eu não me engano, mais de 30 países a gente também tem casas de missão, né? E outros trabalhos por aí, alguns países mais desafiantes, né? Mas comunidade de vida, eu
tem mais ou menos, eu acredito que está ali em torno de umas 2.500 a 3.000 pessoas, 3.000 membros, assim, né? Não tenho certeza desses números, tá? Comunidade Aliança eu tenho mais certeza que a gente tem um número mais expressivo nesse sentido. Mas é missão, né? Missão, na verdade, quando eu entrei na comunidade, eu entrei como comunidade de vida, fui em missão, morava na instituição, como esse chamado mesmo missionário, saí de Aracaju lá com uns 18 anos de idade, terminei meu ensino médio e fui em missão. Que legal. E inicialmente foi um desafio para minha família também, meu pai não aceitava muito na época, minha mãe já deu aquela bênção meio saudosa, mas deu uma bênção, né? E fiquei em missão durante 5 anos e meio. Foi por onde eu passei, ali pelo Rio de Janeiro. Depois eu fui para o Ceará, que era a nossa casa de estudos, nossa casa de formação. Aí voltei para São Paulo, fiquei 2 anos em São Paulo, capital. E a comunidade depois me enviou aqui para Florianópolis. Aí aqui eu fui vivendo também esse processo de redescobrir, né, um pouco o estilo de vida como leigo consagrado, né, que aí eu então fiz rediscernir para viver como comunidade de aliança, que aí eu poderia ter a minha vida profissional, poderia, né, na época não tinha faculdade ainda, então assim que eu passei a essa realidade de vida, ingressei na faculdade, né, e fiz a minha graduação, aí logo em seguida também conheci a minha esposa, a gente começou um processo de aproximação, de se conhecer, de rezarmos juntos, né? Até que a gente realmente deu um passo para o namoro e, consequentemente, também para o casamento, né? Assim. Então, particularmente, assim, foi a minha primeira namorada mesmo, assim, firme, fiel, né? Aquela que realmente me ajudou também, me trouxe para Deus, né? Me levava para Deus, e me leva para Deus hoje, né? Que não tem como desassociar o homem inteiro, né, o homem integral, né, então realmente assim, hoje eu testemunho isso também como família, né, essa experiência de ter Deus como primeiro, né, então, tanto eu quanto ela já vivemos muitas realidades nessa dinâmica também da saúde mental, né, das lutas, das dores, né, dos processos de ansiedade, né, realidades profissionais também muitas vezes desafiantes, né, e a gente para às vezes assim, dizer, meu Deus, né? Em 8 anos que nós estamos casados, quantas coisas a gente já passou juntos, né? E bendito seja Deus que nós passamos juntos, né? Porque imagina passar separado, né? Ou abandonar o barco no meio do mar, né? Aí, com certeza, a experiência seria terrível, né? Então, eu louvo muito a Deus, assim, porque de alguma forma eu sei que eu a ajudo e ela me ajuda, né? De alguma Com certeza. forma, eu sei que a porta do céu, quando a gente chegar lá, não vai entrar sozinho, né? Vai ter que entrar os dois, a família, né? É Então verdade. esse é um grande legado, uma grande experiência que a gente precisa também conduzir a nossa família. E aí eu vejo esse testemunho, por exemplo, na nossa vida comunitária, dentro da realidade missionária, né? Como é que pode? Famílias missionárias? Sim, existem famílias missionárias, né? Se hoje, por exemplo, a coordenação da nossa comunidade nos pedir para partir em missão para uma outra cidade, nós temos que dar uma resposta, né? Podemos ir? Claro que vai se pensar, vai ver todas as realidades como família, né? Quais as reais condições para tudo isso, né? Para partir em missão. Mas nós somos missionários, a gente fez uma consagração a Deus e na nossa consagração a gente diz a Deus e à comunidade ali presente, né, na celebração eucarística, que nós estamos dispostos a partir em missão onde a igreja precisar de nós, onde a igreja vamos dizer assim, nos convocar, né? E hoje eu digo assim, a nossa grande missão hoje é a igreja doméstica, né? Nossa família, ensinar nossos filhos a rezar, né? Todos os dias ter aquele momento familiar de parar com os nossos filhos e rezar. Hoje mesmo, antes da nossa live aqui, a gente foi botar o pequeno para dormir, rezamos juntos, né? Ele, muitas vezes, daquele jeito, né? O jeito que a criança reza. Tem dias que quer rezar tão rápido, tão rápido, tão rápido. Mas é assim. Essa é parte da nossa missão, né? É muito interessante
Outro dia, deixei o pratinho dele pronto aqui, do meu filho, eu deixei o prato pronto para ele almoçar. Aí eu saí da cozinha e voltei. Quando eu voltei, ele já estava lá sentadinho, fazendo a oração sozinho, abençoar o alimento. Viu? Então, cara, realmente, assim, tem coisas que, dentro da nossa missão, nosso chamado, não se paga, né? São graças e são... é, eu até brinco que a gente tem uma pessoa que trabalha aqui na nossa casa, né? Alguns dias da semana, e uma doméstica, né? E ela disse, Sérgio, vocês educam os filhos de vocês tão bem, tão bonitas. Eu digo, não é fácil. Tem horas, né, assim, que nos tira do sério. É Mas, verdade. mas é uma graça, assim, imensa. É uma graça imensa, assim. Não tem como pensar a vida sem eles. É, esse final de semana a gente foi para um casamento no sábado. Dois casamentos, na verdade, saiu de um correndo para o outro. Aí a minha esposa perguntou de manhã assim, a gente vai levar as crianças? Eu digo, com certeza, a gente não tem como, não vai deixar eles, tem como deixar eles têm que andar com a gente, né? Aí, mas porque as crianças, né, assim, sabe que dá um trabalho para nesse contexto todo, é assim, quando chega lá no momento que vê que não dá, aí a gente vê, se traz para casa, aí a gente mora aqui perto também dos meus sogros, né? Então, aí a gente vê se consegue deixar com eles algum momento, e foi o que aconteceu. No segundo casamento, eles já estavam bem cansados, né? Daquele jeito, já que toda criança, maioria pelo menos das crianças, se transforma quando estão cansados, né? Ficam bem bravinhos, né? Bem Então, agitados. aí nós trouxemos para a casa dos meus sogros e voltamos para a festa, né? Para o momento de fraternidade lá do casamento, né? Então, eu acho que essa experiência é muito bonita, é muito valiosa, né? Assim, você dá o real valor, né? O exercício das virtudes que a gente sempre fala lá no Atobá, né? A gente vivencia muito isso, né? Somos perfeitos? Claro que não. Né? Não somos a família perfeita, não somos o casal perfeito, não temos os filhos perfeitos, né? Mas a gente sabe que nós temos uma missão de chegar à perfeição, né? E eu digo que a perfeição não é fazer tudo certinho, né? A perfeição é chegar à santidade, levá-los para a santidade, para o céu, né? Então não tem, essa é a nossa riqueza, o nosso valor. E claro que para fazer tudo isso a gente precisa estar bem fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, né? Como eu digo, para a gente realmente viver como um todo, né? Viver a nossa missão como um todo. É verdade. Que bonita o seu relato. E isso reforçando, então, olha, um resumo bem bonito aí das mensagens que você passou e que a gente refletiu aqui sobre a importância de cuidar da saúde, então, física, mental e espiritual. Que as pessoas que procuram ter uma vida espiritual, que lembrem sempre que se a pessoa precisar e quiser ter um terapeuta, um psicoterapeuta, um médico, um profissional que vai lidar com a sua saúde, especialmente saúde mental, ele tem que ter uma abertura para o mundo da saúde espiritual também, senão ele vai recortar a realidade e ao invés de ajudar a pessoa, pode inclusive atrapalhar mais, porque ele vai achar que às vezes a vida espiritual está colocando culpa e que não sei o que, vai querer tirar a sua vida de oração, sua vida de comunhão com Deus, vai querer achar que vai dizer, não, mas isso é o que está causando mal-estar, se você fosse mais leve, se tivesse se preocupado com a sua felicidade, olha, separa da sua esposa, porque você vê que está dando muito. Então, está cheio de psicoterapeuta aí que só prescreve maldição na vida da pessoa, que é divórcio, é, se afastar da vida espiritual, se afastar dos. Não, o importante é você estar bem. Se você quer, vai e faz isso, sai lá vai lá para o prostíbulo, não, é importante, se isso faz bem, assista aí uma pornografia, toda essa enganação, essa mentira de estimular o vício e todos esses prazeres que
que hoje em dia até ciência, neurociência diz que é a dopamina suja, né? Que mais vicia e torna a pessoa mais deprimida, mais no fundo assim, do poço. Então, a gente precisa estar muito atento e isso, e não é à toa que eu realmente, mesmo trabalhando mais na área de saúde física, né, na cardiologia e tal, eu quis ir migrando para a saúde mental, justamente por eu estou assim, chego a estar bravo, aquela ira, igual Jesus Cristo tinha, desceu Templo, né? ali no templo, porque ó, o corpo, as pessoas são um templo do Espírito Santo, é, estão assim, maculando, estão realmente estragando o templo, que é muito mais importante do que o templo lá, que é o templo do Espírito Santo, que são as pessoas, com esses conceitos filosóficos, psicológicos, até de visão do ser humano errados. Então, daí colocam que é mais sagrado, que é a vida transcendente, que é a vida com sentido de amor ao próximo, amor a Deus, como se fosse o problema. E, na verdade, o problema são outras coisas. Daí a pessoa confunde. É mais ou menos assim, vamos pensar que, sei lá, furou o pneu, daí a pessoa pensa, o problema é o ar. É que se não tivesse ar, não teria furado, né? Tipo, mas se não tivesse ar, não teria, né? Tipo, não, vamos acabar com o ar. Com o ar que vai lá no. Claro, hoje em dia tem pneus que nem precisam mais de ar. Mas estou dando um exemplo. Como se você quisesse tirar o ar dos pneus antigos, não, o problema é o ar. Pô, mas sem o ar, sem o oxigênio, a gente não respira, a gente não vive. Então, só reforçando que eu acho que isso é uma coisa que me deixa assim, triste de ver e até bravo de perceber assim que muitas vocações estão sendo perdidas, pessoas que estão próximos de Deus, próximos da sua esposa, dos seus filhos, tendo uma vida familiar, vida com amigos que está em harmonia, mas que daí vem com maus conselhos, não, se e é importante você ser feliz e que isso está causando a felicidade não está no prazer. O prazer é consequência de uma vida que busca que busca cumprir a sua finalidade, que é a felicidade. Então, se a gente busca o prazer, como já diria o Viktor Frankl, né, que ele escreveu um psicólogo no campo de concentração, o vetor direto é para o sofrimento. Você pode ver, as pessoas que mais sofrem são as que mais buscam prazer, porque elas buscam tanto prazer que o que elas encontram é sofrimento. É um pouquinho assim de prazer e um tantão de sofrimento. É verdade. A pessoa que está buscando o sentido, fazer o que deve ser feito com amor, essa é feliz. E mesmo que e essa é muito mais capaz de prazer. Ela vive o sofrimento, não tem esse peso esmagador, sabe, que esmaga a pessoa. O sofrimento é uma realidade da vida, assim como o prazer, a alegria, a tristeza. Então, eu acho bem bonito tudo isso que você falou. Eu acho que é bom a gente encerrar, que já são 11 da noite, senão as esposas também vão falar, vocês estão no bem bom aí, conversando aí, e eu aqui, né? Tá bom, né? Pô, meu E, amigo, mas tá. puxa, muito obrigado aí pela conversa e vamos conversando. Se Deus quiser, quem sabe, em breve a gente converse de novo. Eu quis fazer uma coisa assim online, porque daí a gente deixa gravado, que é uma experiência que pode ajudar alguém. Sempre Claro. tem alguém passando por experiência parecida, né? Eu deixo aqui só realmente um agradecimento pelo convite ao doutor Admilson aí, mais do que doutor, também um amigo nosso, né, amigo da nossa família, né? Agradeço muito pelo convite, pelo seu trabalho também dedicado à comunidade aqui, né, de forma particular também a todas as pessoas que também buscam algo dentro da dinâmica da saúde mental, né, que é tão importante, né? E desejar que Deus abençoe também o seu trabalho, seu projeto futuro também, seus projetos dentro dessa área, né, de atendimento, especificamente também para essas pessoas que, de alguma forma, estão inseridas no contexto de comunidade, contexto religioso, né? O quão importante é ter apoios de pessoas que realmente toquem nas realidades e saiba conduzir as realidades dentro de uma dinâmica de fé. Agradeço também, né, a minha família, né, que sem dúvida é apoio, né, me ajudou muito nesse processo, né. Agradeço também aos meus irmãos, meus amigos de comunidade, né, assim, e de forma particular também quero motivar, né,
os que estarão acompanhando depois também essa live aqui, que diante da sua necessidade que você se vê, né, numa realidade de saúde, né, necessitado, hoje uma depressão, uma crise, uma ansiedade, né, busque realmente ajuda, né, busque apoio, né, que às vezes a gente acha que vai sair sozinho, mas eu acho que são muito poucos os que conseguem passar por esse processo e sair dele sem um apoio profissional, né? Então, claro, tem a graça de Deus, mas a graça também, Deus também deu aos profissionais a graça de terem a ciência, né, de terem a sabedoria de conduzir esses processos. Então, deixo aqui esse recado aí também, procurem ajuda, né, procurem apoio. E, mais uma vez, muito obrigado. É isso, eu que agradeço, meu amigo. Olha, um abração, tudo de bom para você e vamos conversando. Muito obrigado aí por quem acompanhou e quem vai acompanhar aí no futuro. É um prazer e vamos procurar tratar mais desses temas. Fico à disposição aqui, meu amigo Alisson, que precisar, conte comigo aí. Um abração, meu Valeu. amigo. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. E agora, como é que eu encerro?